Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, o último dia desse mês, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 82 mil dólares americanos. Para ser mais exato, nesse exato instante está 81.800 dólares americanos, com uma desvalorização de cerca de 4% nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está enfrentando uma desvalorização ainda maior. Nas últimas 24 horas, o Ether perdeu cerca de 6,2% de seu valor, com cada unidade cotada nesse instante em 2.100 dólares americanos. Dentro do top 10, a única criptomoeda que está tendo alguma valorização ao longo desse período de 24 horas, é a Solana, sexto maior criptoativo do mercado, que está valorizando cerca de 5,4%, com cada unidade nesse momento em 145 dólares americanos. Sem sombra de dúvida, o Bitcoin e o mercado cripto está experimentando uma forte correção, uma correção do mercado cripto, mas não só do mercado cripto, do mercado financeiro de uma forma tradicional. A guerra tarifária travada pelos Estados Unidos contra a China, União Europeia, México e Canadá, naturalmente tem acelerado essa correção a nível global quase. Os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos no dia de ontem tiveram mais um dia de forte saída. No dia 27 de fevereiro, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram uma saída de 2.383 BTC. Se somados com as outras saídas dessa semana, a gente vai chegar numa marca de quase 30 mil BTC de outflow. Essa semana realmente está sendo bem negativa para os ETFs de Bitcoin Spot, o que está bastante coerente com o mercado de uma forma geral. O mercado ao longo dessa última semana não foi bom e os ETFs de Bitcoin Spot estão reproduzindo isso. Já os ETFs de Ether Spot também tiveram uma saída, mas tiveram pelo menos uma saída levemente menor do que a de anteontem. No dia de ontem, a gente teve uma saída de 30.488 unidades de ETH, o que em dólar americano deu cerca de 71 milhões de dólares. Então, ETF de Bitcoin Spot teve saída, ETF de Ether Spot teve saída. A gente teve uma queda muito grande no preço do Bitcoin. O Bitcoin chegou a perder ali o suporte de 80 mil dólares entre o dia 27 e o dia 28, nessa madrugada, entre o dia 27 e o dia 28, e a gente vai acompanhar de perto para ver o que vai acontecer. Mas sem sombra de dúvida, nesse momento, o mercado está com uma tendência de baixa e a gente consegue ver que, inclusive, no índice de medo e ganância, o mercado está com índice de medo. Nesse instante, por exemplo, está batendo um número 21, que é medo. Para vocês terem uma ideia, ao longo desses últimos dias, a gente chegou a bater um índice de medo similar ao quando aconteceu o colapso da FTX e a quando aconteceu o colapso da criptomoeda Terra Luna. Então o mercado realmente está bastante receoso do que vai acontecer. Sem sombra de dúvida, uma correção de preço aí na ordem de 20% em cerca de uma semana fez com que muita gente ficasse ressabiada dos próximos passos. Mas apesar dessa queda, apesar dessa correção que o mercado cripto tem visto ao longo dessa última semana, diversos analistas e diversos relatórios continuam apontando uma possível valorização do Bitcoin bem considerável ao longo dos próximos anos. E esse foi o caso, inclusive, do chefe de pesquisas de ativos digitais do Standard Chartered, que é um dos principais bancos de UK do Reino Unido, numa entrevista no dia de ontem para a CNBC. Ele disse que espera que o preço do Bitcoin, antes do Trump concluir esse seu segundo mandato, atinja a marca de 500 mil dólares americanos cada unidade. Ele citou a crescente adoção institucional e a possibilidade de regulamentações mais claras como catalisadores positivos. Ou seja, a gente vê uma volatilidade muito grande ao longo desses primeiros 30 dias, 45 dias do mandato do presidente Donald Trump, mas de qualquer forma os analistas continuam bastante otimistas com o Bitcoin no longo prazo. E vamos ser sinceros, se ele está falando aqui relacionado ao mandato do Donald Trump, não é nem tão longo prazo assim, é um médio prazo. 4 anos não é nem tão distante assim. Então, apesar dessa extrema volatilidade que a gente tem enfrentado nesses últimos 30 dias, especialmente, nesses últimos 7 dias, está sendo mais hardcore, mas nos últimos 30 dias a gente já tem visto alguma volatilidade, os prognósticos continuam sendo os melhores possíveis. E como um fator que contribui para esse prognóstico, a gente vê os projetos de lei, por exemplo, dos estados americanos para colocar o Bitcoin como uma reserva estratégica. A gente viu alguns estados negando, a gente viu 5 estados
negando ao longo dessa última semana, mas a gente também começou a ver alguns estados aprovando. E o projeto de lei do Senado do Texas, SB 21, que estabelece uma reserva estratégica de Bitcoin e criptomoedas, foi aprovado pelo Comitê de Bancos do Senado do Texas no dia de ontem, em uma votação de 9-0, ou seja, foi uma votação unânime. Agora vai avançar para o plenário do Senado para novas deliberações. O projeto de lei concede ao controlador de contas públicas do Texas a autoridade para adquirir, vender e negociar qualquer investimento que o investidor prudente, exercendo cuidado, habilidade e cautela razoáveis, adquirisse. O projeto de lei também afirma, abre aspas, Bitcoin e outras criptomoedas podem servir como uma proteção contra a inflação e a volatilidade econômica. O estabelecimento de uma reserva estratégica de Bitcoin atende ao propósito público de proporcionar maior segurança financeira aos residentes do estado. Fecha aspas. A gente tem diversos estados agora tendo justamente esse tipo de debate e a gente também já teve diversos estados com a negativa. A gente teve um caso recente de estados como Dakota do Sul, a gente teve Montana, Pensilvânia, Wyoming, Dakota do Norte, negando justamente essa questão de utilizar o Bitcoin como reserva estratégica, mas a gente também teve o caso de Oklahoma aprovando e agora indo também para a votação do plenário. Então a gente tem visto aí um debate, inclusive, entre esses estados. Mas, de qualquer forma, a partir do momento que um estado, essa é uma opinião pessoal do Paulo Aragão interpretando essas notícias, a partir do momento que um estado efetivamente comprar Bitcoin como parte da reserva estratégica, isso vai servir como um catalisador para outros estados seguirem o mesmo caminho. Então, por enquanto, está muito no debate, está muito dividido, mas, de qualquer forma, no Texas, pelo menos, já está passando aí no Senado e agora vai para deliberação e votação definitiva. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora vindo para o Brasil, o Banco Central anunciou no dia de ontem, durante um evento da ClearSale, que o projeto DREX, que é a CBDC brasileira, que eles estão querendo falar que não é uma CBDC, passará por uma revisão profunda e uma pausa estratégica nesse primeiro semestre de 2025. Segundo apontou o portal Block News, Fábio Araújo, que é o coordenador do DREX no Banco Central, ele disse que será preciso ajustar diretrizes e garantir maturidade antes de ir ao mercado. Ele destacou que a transição de modelos centralizados para descentralizados exigiu mais tempo do que o esperado. Abre aspas. Identificamos gargalos nos fluxos de negócios. Precisamos relaxar algumas regras para ganhar eficiência. Decidimos focar nos casos de uso já em teste. Novos participantes demandariam um esforço administrativo inviável. Ou seja, o projeto DREX vai continuar sendo desenvolvido, só que não vai ser lançado agora, pelo menos nesse primeiro semestre de 2025. De novo, é uma CBDC, é uma moeda emitida pelo Banco Central, que apesar deles estarem querendo fazer um rebranding, modificar o nome agora, falar que não é uma CBDC, mas de qualquer forma, pelo visto, isso vai atrasar. E eu acho que eu posso falar por muitos brasileiros, eu acho que eu posso falar por muita gente nesse caso, tomara que atrase bastante, porque afinal de contas, esse tipo de solução pode causar um controle estatal, um controle do Estado, um controle da população por parte do Estado muito grande. Então, vai atrasar e que bom, que atrase ainda mais. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Uniswap, que é uma das maiores exchanges descentralizadas do mercado de criptomoedas, anunciou no dia de hoje uma integração com o Pix, que é o sistema de pagamentos do Banco Central do Brasil, e vai permitir a conversão de criptomoedas diretamente em reais pela plataforma. A solução também vai permitir a compra de criptomoedas utilizando a moeda fiduciária brasileira, que no caso é o real. A integração com o Pix se deu por meio da Transact, que é uma empresa especializada em soluções on-off-ramp, ou seja, de entrada e saída do mercado financeiro. Em julho de 24, as duas companhias já haviam colaborado para simplificar a compra de criptomoedas utilizando o Apple Pay. Abre aspas. Agora avançamos em oferecer uma solução completa que abrange tanto a entrada quanto a saída de recursos no universo das finanças descentralizadas. Fecha aspas. A Transact também implementou a integração do MetaMask para conversão de criptoativos em dinheiro, abrangendo também o Brasil através do sistema Pix. O CEO da Transact, o Sam Start, destacou a importância dessa evolução. Quem também usa os serviços da Transact é a Trust Wallet, que é uma carteira da Binance, inclusive. A Binance comprou a Trust Wallet, para quem não sabe. Abre aspas. Acreditamos que a verdadeira acessibilidade do DeFi vai além da compra de criptomoedas, inclui a capacidade de sacar facilmente também. Essa perspectiva visa proporcionar uma experiência completa e simplificada para os usuários,
eliminando a necessidade de múltiplas plataformas para conversão de ativos digitais. Ou seja, você no Brasil agora quer comprar através da sua MetaMask, você consegue fazer, inclusive, utilizando Pix, não mais Apple Pay, Google Pay ou outra carteira digital. Boa notícia para o mercado brasileiro, bem interessante como a Uniswap está se dedicando bastante nessa questão. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui no episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo no grupo de família, compartilha esse vídeo, esse podcast no grupo de WhatsApp de Mercado Cripto, porque a sua ajuda é essencial para a continuidade do nosso projeto. A gente grava episódios de segunda a sexta-feira, trazendo as principais notícias do mercado, as principais análises que tem. Muito obrigado de novo pela sua companhia ao longo dessa semana e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio da semana que vem, segunda-feira. Muito obrigado e um bom final de semana.